Louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de, nessa noite, estarmos aqui para adorar, engrandecer o seu eterno nome. Dizendo da responsabilidade que é pregar nesse altar do nosso pastor, quando ele não está, substituí-lo. Uma tarefa muito difícil, principalmente quando temos pessoas, homens abalizados da nossa retaguarda. Mas eu quero trazer uma palavra de reflexão. E eu estava ali, quando o pastor Hernandes falou que eu ia trazer a palavra, estava lutando com Deus o que trazer para a igreja. Estamos trazendo lá na congregação de Vila Raul uma série de mensagens com a seguinte temática: nos preparando melhor para ir para o céu. São várias mensagens que exigem de nós uma mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de postura como crente, como servo de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, mantenha ela aberta em Juízes, livro dos Juízes, capítulo 12, versículos do 1 até o 7, na verdade até o 6. Bíblia aberta, por favor, é culto de ensino. Louvo a Deus pela vida do pastor Hernandes, pastor Márcio, evangelista Jadiel, cada dirigente de congregação, os obreiros da casa do Senhor. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa com você dentro. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos um grande embate contra os filhos de Amon. Eu chamei vocês e vocês não livraram de sua mão. E vendo eu que não me livravais, pus eu a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon. E o Senhor me entregou nas mãos. Porque pois subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade diziam: és tu efraimita? E dizendo ele não, então ele lhes dizia: dize pois Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Diga amém, irmãos. Repita comigo: palavra de vida, palavra de morte. A Bíblia Sagrada fala que esse homem chamado Jefté tem uma história por demais curiosa. Por ser filho de um relacionamento extraconjugal de seu pai. Após a morte de seu pai, seus irmãos o repudiam. No capítulo 11 nós observamos que os irmãos lá no capítulo 11, versículo 2, repudiam a Jefté. E Jefté é expulso de sua casa sem direito à herança, sem direito a nada. A Bíblia diz que os anciãos de Israel observam aquela situação e não fazem nada. A Bíblia também diz que quando ele sai, quando ele se retira, debaixo de vergonha, debaixo de humilhação, sem nada, sem direito a nada, diz que se juntam a Jefté homens levianos, filhos de Belial,
A história dele nesse ponto é muito parecida com a de Davi quando ele entra na caverna de Adulão. E o texto diz que ele habitou em Tobi. Naquela região, aqueles homens se juntaram a ele e ele se tornou líder daqueles homens. Jefté agora era o líder, era o capitão, o chefe guerreiro daqueles homens. E aconteceu que pouco tempo depois, para a alegria dos injustiçados, para a alegria daqueles que são desprezados, o tempo passa, louvado seja Deus. Para a alegria de todos aqueles que são esquecidos, que são menosprezados, o tempo passa, louvado seja o nome do Senhor. E com o passar do tempo, a Bíblia afirma que os filhos de Amon entraram em contenda contra Israel. Israel, vendo que não podia prevalecer contra os filhos de Amon, manda chamar a Jefté. Jefté manda mensageiros aos filhos de Amon, ao rei de Amon, porque quem já passou por humilhação, quem já passou por contenda, quem já passou por situação difícil, faz de tudo para não entrar numa briga, não entrar numa guerra. E Jefté manda mensageiros dizendo: olha, vamos conversar. É melhor viver em paz do que em guerra. A guerra não adianta, vai morrer muita gente vai ser ferido. Mas o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté. Jefté faz um voto ousado que não quero comentá-lo aqui por causa do tempo. E a Bíblia diz que quando ele faz esse voto, ele vence aos filhos de Amon. E quando ele vence os filhos de Amon, chega no texto em que nós lemos no capítulo 12. Ao invés de ter uma festa, ao invés de ter alegria por causa da vitória, porque quando nós recebemos uma vitória, nós geralmente comemoramos. Nós geralmente, quando tem um dinheirinho a mais, a gente faz um culto em ação de graça. Quando não se tem tanto dinheiro, a gente faz um almoço, chama os amigos mais íntimos. E quando o dinheiro está pouco mesmo, a gente chama alguém mais próximo, uma família ou duas, e a gente com uma macaxeira com carne, mas tem que comemorar a vitória que foi alcançada. Louvado seja o nome do Senhor. Crente é festeiro, crente gosta de festa e crente gosta de agradecer a Deus. Quem gosta de agradecer a Deus quando recebe vitória, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Gostamos de agradecer a Deus. Mas agora, ao invés de alegria, tinha a ameaça de uma outra guerra. Porque uma tribo proeminente do norte do Jordão, chamado os filhos de Efraim, efraimitas, essa tribo guerreira, reconhecida por sua habilidade na guerra. Essa tribo agora, que dividia também uma das famílias com Manassés, por causa dos levitas que saíram da partição da terra, entrou Efraim e Manassés. Esse povo proeminente, eles agora chegam para Jefté e diz: olha, é o seguinte, porque no nosso meio também tem gente invejosa. No meio dos irmãos, dos filhos de Jacó, tem crente invejoso, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles chegaram e disseram: vem cá, Jefté, por que foi que você foi para a batalha sozinho? Por que foi que você não nos chamou para a guerra? Irmãos, quem é que precisa de convite para entrar na batalha? Se eu sei que meu irmão está passando por dificuldade, se eu sei que minha irmã está passando por dificuldade, eu tenho que ter a prontidão de ajudar aquela pessoa que é meu irmão, que é minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, ao invés de vitória, Jefté estava sendo ameaçado. O texto diz, abre a Bíblia comigo, por favor. Ele diz o seguinte: porque passaste a combater os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo. Versículo 1 do capítulo 12. Queimaremos a fogo a tua casa com você dentro. O objetivo das pessoas que têm inveja da nossa vitória é queimar a sua casa com você dentro. O objetivo daqueles que querem ver a tua destruição é matar você, exterminar a tua família, baixar a moral da tua casa com você dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Só para acordar quem está do teu lado e diz assim: nessa noite
Diz assim: nessa noite você já escapou. Ele não vai te achar lá, porque você está aqui adorando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Os efraimitas, eles insistiram. E Jefité disse: eu e o meu povo, a gente foi procurar vocês, a gente bateu na porta de vocês, mas vocês não quiseram nos ajudar. Não tem essa de que não recebeu convite. Recebeu sim. Agora vocês não vieram. Mas eu pus a minha alma na minha mão diante de Deus e fui à peleja. E Deus me deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, tem batalha que tem pessoas que vão ficar olhando para ver se você cai, mas você está de pé, vai vencer. Você já venceu uma contra a mão e vai vencer essa outra também. Louvado seja Deus. Não teve acordo com Efraimita invejoso. Irmãos, agora entenda. Quando uma pessoa faz algo, ela não faz aquilo da primeira vez. Os efraimitas já tinham feito isso com outra pessoa antes. E já, pastor, já tinham feito com Gideão, a mesma tribo, e eles falaram a mesma coisa. Quer ver? Juízes 8, volta um pouquinho aí, irmãos. Juízes 8. Juízes 8, versículos do 1 ao 3 diz assim: então os homens de Efraim lhe disseram a quem? A Gideão. Que nos fizeste? Por que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele disse, ele quem? Gideão disse. Gideão era aquele tipo de crente, irmãos. Tranquilidade. O crente paz e amor. Não tem aquele tipo de pessoa que manso, pacato. Era Gideão. Mas um dia, a tribo de Efraim, efraimita invejoso, vai encontrar com Jefité, que não tem o mesmo temperamento de Gideão. E com Jefité se arrebenta, louvado seja Deus. Gideão era da paz, do amor, da tranquilidade. E o texto diz que ele disse: que mais fiz eu agora do que vós? Porque porventura não são os rabiscos de Efraim melhores do que toda a vidima de Abiezer? Deus vos deu da vossa mão os príncipes dos midianitas, a Oreb e Zibe. Que mais podia eu fazer para vós? Então, aí, com essas palavras, a ira deles se bradou, porque o ego deles foram massageados. Louvado seja Deus. Gideão, conseguiu massagear o ego dos crentes invejosos chamados efraimitas. Mas Gideão não. Quando eles colocaram para tocar fogo na casa de Gideão, a Bíblia Sagrada diz: olha, fugitivos vós sois, porque a partir de agora eu vou entrar em peleja contra vocês. E a Bíblia diz que eles começaram a peleja, começaram a guerra. Meus amados irmãos, quando a guerra começa, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus operou grandemente sobre a vida de Jefité. Com todo respeito, com todo carinho, diz para quem está do teu lado, diz assim: se você estiver certo diante de Deus, Deus vai ser o teu juiz. Quem vai julgar a tua causa é Deus. Quem vai julgar a tua peleja é Deus. Quem vai julgar o que está acontecendo na tua vida é Deus. Não é homem que vai se meter nesse negócio. E Deus vai te dar força e estratégia para vencer a todo aquele que quer tocar fogo na sua casa. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando isso acontece, ele começa a sobrepujar aqueles homens. Ele começa agora a vencer a tribo de Efraim. E eles têm uma ideia. Alguns fugiram e eles têm alguma ideia. Os homens perceberam que eles estavam atravessando o Jordão pelos vaus. Os vaus são pontos de estreitamento, pontos de travessia. São pontos que dava para atravessar o Jordão, como a gente atravessa o nosso rio Mundaú, com algo mais ou menos na cintura. Atravessava ali e ia embora. Então os homens de Efraim começaram a fechar esses vaus. E quando vinha alguém e ele perguntava: és tu efraimita? E ele dizia: sim. Então pegava-se esse homem, cortava-lhe a cabeça
e o corpo ficava lá para que todos vissem. Alguns começaram a mentir, com certeza, né? És tu efraimita? Ele dizia, sou nada. Eu fui até ontem. A partir de hoje eu sou gileadita. Até semana passada eu era efraimita, mas agora eu sou gileadita. Quem sabe preparava uns 3, 4 sermãos de gileadita. Quem sabe colocava um paletó e uma gravata, um terno, uma roupa, um vestido, uma saia de gileadita, louvado seja Deus. Preparava um hino, um louvor de gileadita, que quando abria a boca, até efraimita cantando parecido com gileadita, não tem quem entenda, louvado seja o nome do Senhor. Pregava igual um gileadita, mas tem uma coisa, eles falam diferente, louvado seja Deus, e não tem como saber pela fisionomia quem é gileadita e quem é efraimita, mas quando abre a boca, dá para entender quem é e dá para entender quem não é, louvado seja o nome de Jesus. A língua condena quem eu sou e quem você é, louvado seja o nome de Jesus. És tu efraimita? Sou. Você é efraimita mesmo? Sou. Então diga Shibolete. Irmãos, eu disse lá na Raul, está ali o Zé, Diácono Zé. Eu disse lá na Raul, vou dizer aqui também. Pastor Márcio, quando é uma criança, a gente até entende. Novo convertido, professor Lineker, a gente entende. Porque uma criança, os nossos filhos aprendendo a falar, não falavam bicicleta, bichiqueta, bitiqueta, ciquete. Eu quero chiquete. Fala tudo errado, mas a gente entende, acha até bonitinho. Mas é porque é novo, é novinho, não tem experiência, não tem maturidade. A língua ainda está no processo, a língua e o cérebro estão no processo de evolução, de aprendizagem. Mas aqui não era criança, aqui era gente velha já. Já devia, pelo tempo de vida, já devia falar diferente. Mas havia entre eles uma variação linguística que o efraimita não conseguia pronunciar o CH, o X. Então, ao invés de falar Shibolete, que quer dizer água, rio, correnteza, fonte, Shibolete quer dizer isso, segundo a Bíblia do expositor de Jim Swagger. E Shibolete, aí ele ensaiava tudo, mas quando abria a boca, ele dizia quem ele era. Cantava, pregava, louvava, marchava na terra, mas quando abre a boca dá para entender se é efraimita invejoso ou se é gileadita de batalha, louvado seja Deus. A língua denuncia quem eu e você, quem nós somos, louvado seja Deus. Senta perto de alguém, conversa com ele, você vai ver se é cibolete ou chibolete. Você sabe se é cibolete ou chibolete. Sabe na hora. Rapidinho dá para entender. Eu estou debaixo do Espírito Santo, com todo respeito ao meu pastor do altar que ele prega, mas eu tenho que entregar o rolo todo nessa noite. Ou é cibolete ou é chibolete. Não vai para o céu se tiver uma língua enganosa, louvado seja Deus. Engana pastor, engana qualquer um aqui na terra, mas quando chegar no céu, não que chegar na porta do céu não vai falar Shibolete, 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 vai ter que falar o que é correto, senão vai perder a cabeça e não vai atravessar o Jordão. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando chegava que ia atravessar, ficava lá os guardas já com a espada aqui. Fale. E ele ficava, mas não aguentava. Aí ao invés de sair o chibolete, saía cibolete, que quer dizer peso, carga. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos Shibolete, nós não somos Cibolete, nós somos rio, atravessaremos o rio da vida, chegaremos lá no rio, rio de água viva flui do nosso ventre, flui do nosso interior. Quem é carga, é peso, é carregado e ainda dá carga nos outros, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus vai cobrar de mim e de você aquilo que a gente fala e aquilo que a gente diz, louvado seja o nome do Senhor.
Eu anotei aqui, irmãos. Eu anotei aqui. Diz lá, Mateus 12, 36, 37. Diz assim, Jesus diz: pelas vossas palavras serás julgado, e pelas vossas palavras serás condenado. Jesus não falou aquilo para ímpio, falou para crente. Falou para crente. Tiago capítulo 3, do versículo 3 ao 6, ele diz: olha, a gente coloca freio na boca do cavalo. A gente domina um navio, irmão, bicho do tamanho dessa igreja, só com lemezinho ali. A gente coloca, mas num pequeno instrumento que tem dentro da nossa boca, chamada língua, a gente não consegue controlar. Aí a Bíblia diz, com relação a isso, e eu quero, o tempo já foi, apenas uma palavra de reflexão. A Bíblia diz, concernente a isso, louvado seja Deus, que naquele grande dia muitos ficarão. Senhor, em teu nome eu preguei a tua palavra, em teu nome eu realizei milagre, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu pastoreei a igreja, em teu nome fui pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, em teu nome eu era pregadora, cantor, missionário. Não importa, se não guardar a língua, vai ficar do outro lado do Jordão, de cabeça cortada, e não vai entrar. Louvado seja o nome de Jesus. Não vai entrar, louvado seja Deus. Quero dizer para você que já andamos demais para morrer na beira do Jordão. Andamos demais para morrer na beira do Jordão. Estou debaixo, irmão. Estou sentindo uma graça de Deus na minha vida nessa noite. Louvado seja Deus. Nós já andamos demais, irmãos, para morrer na beira do Jordão. Nem que eu tenha que costurar a minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu prefiro ficar calado do que falar cibolete. Louvado seja o nome de Jesus. Se não for para falar nada, não fala, fica calado. Mas se tiver de sair alguma coisa da minha e da tua boca, irmão, que seja chibolete, 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 rio de água viva, rio de água viva, rio. Um rio carrega tudo, irmão, louvado seja Deus. Estão tentando entulhar os nossos poços, os nossos rios, mas o rio leva tudo, toda a imundícia o rio. Às vezes o rio está seco, não leva nada, irmão. Mas vem o período de enchente, quando está cheio, leva tudo. Todo lixo vai embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, você não foi chamado para morrer na beira do Jordão. Você foi chamada, louvado seja o nome do Senhor, para atravessar o rio da vida. Deixa quem quiser falar de você falar. Fale da sua casa, do seu ministério, de você. Pode lhe chamar de metido, de amostrado, do que for. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se Deus disse, eu estou contigo, eu vou na frente. Eu sou teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou teu galardão, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou tudo na tua vida. Se Ele falou isso para você, pode pegar na espada, louvado seja o nome do Senhor, e cortar a cabeça de todo aquele, louvado seja o nome do Senhor, que está dizendo cibolete, louvado seja Deus. Repita comigo, chibolete. Por isso que eu disse no começo, palavra de vida ou palavra de morte, irmão, está na nossa boca. Aquilo que a gente fala tem peso. Aquilo que a gente fala tem peso. Para encerrar, o pastor Nobre contou na reunião, acho que domingo aqui. Não é segredo, posso contar aqui que ele contou na reunião. Tem um amigo, um colega dele, que toda vez que encontrava, lembrava dos tempos que ele não era crente, que ele... Aí um tempo atrás apareceu um desses também. Tempo que eu andava nas trevas, eu era um grande pecador, irmãos. Eu bebia da 1 a 51, fumava, cheirava e picava tudo que tinha. Pedra, fumo, rolo, injeção, que tivesse a gente provava. Só andava armado, pequeno, brabo, valente, drogado. Pensa na desgraça. E alguém estava lembrando disso um tempo desse, ia olhando para a pessoa, e aquilo me fazendo mal, aquilo... Eu não estava à vontade, irmão. Eu não estava bem, eu não estava...
Aí eu disse, era um crente, e eu disse, era um cooperador, e eu disse para ele, meu santo, ele, oi pastor, eu disse, o diabo está ali usando. O diabo está usando a sua boca. Você é um crente cibolete. Da sua boca, irmão, só está saindo carga. Da sua boca só está saindo peso. Deixa de emprestar a tua boca a Satanás. E eu até num tom de brincadeira, eu coloquei a mão sobre a cabeça daquele homem, um homem mais velho que eu. Ele parou, irmão, e ficou calado. E depois ele me pediu perdão e ele disse, não sei por que eu falei isso. Eu disse, mas eu sei. É porque você deu, assim como Pedro, você deu lugar ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, por maior que seja a tentação, que da tua boca não saia nenhuma palavra torpe, mas da tua boca saia, chibolete, eu sorrio, nada vai me parar, nada vai me deter, e eu vou chegar no lugar onde Deus quer que eu chegue. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. E todos dizem...